Oficial. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O vídeo de hoje é a respeito dela, a grande One UI. Baseada no Android Pie 9.0 e com upstream de kernel 3.18.120, a One UI no Galaxy A6 tá sinistra, rapaz. Já que além de ser uma interface totalmente remodelada, a nova One UI tem funções sinistras como gestos de tela cheia, já que quando você troca, a sua barra de navegação é substituída por 3 pontinhos que viram seus gestos. Uma parada que me chamou muita atenção foi esse teminha com as shadows coloridas, ou seja, elas vão trocando de cor entre um vermelho e um laranja meio dourado. Diferente dos gestos do Android Pie do Google, novos gestos de navegação da One UI liberaram 100% de espaço na tela, dando mais espaço inclusive para o atalho do Samsung Pay, essa partezinha aqui. Outra coisa muito maneira da nova One UI é que quando você abre a interface de câmera, dá pra perceber a forte inspiração na Google Câmera do Pixel 3. Entretanto, eu não sei qual dos dois vieram primeiro e quem copiou quem. Entretanto, a nova interface com os novos gestos são estupidamente bem-vindos. E além disso tudo, a Samsung abriu de fato a temporada de caça contra o bloatware. Em outras palavras, não temos tantos aplicativos desnecessários na nova One UI. Temos apenas uma tela de aplicativos aqui, porque eu uso pouquíssimos apps. Você consegue ver o esforço para diminuir o peso do seu sistema. Infelizmente, ainda temos alguns pontos que são cruciais e que a Samsung poderia melhorar, como suporte ao Câmera 2 API, que até a Xiaomi não tinha suporte e eles estão implementando. E outro ponto crucial que precisa de melhora é esse modo manual vergonhoso. Por que ele é vergonhoso? Porque ele não tem o modo macro, além de não ter o modo macro, ele não tem um controle de exposição decente, e são coisas que a maioria dos usuários que entende pelo menos um pouquinho assim de fotografia vão precisar para fazer suas fotinhas, cara. E tipo, pagar R$ 1.600 num Galaxy A6 com uma boa câmera, uma câmera bem aceitável, para não ter um modo manual decente, é uma sacanagem, Samsung. A antiga Samsung Apps foi substituída pela Galaxy Store. E uma parada que eu senti muita falta na nova Galaxy Store é que quando você vai aqui em Minha Página, seleciona os seus temas e tudo mais, eu senti muita falta de uma opção para remover o tema. Aqui só aparece reaplicar e tipo, eu queria botar o tema estoque, mas eu não consigo. Sim, eu sou muito burro. Sim, é a minha primeira experiência com Samsung. Mas enfim, eu senti muita falta dessa opção. E jovens, um ponto muito bonito da nova One UI do Android Pie, sem dúvidas, é a tela inicial da One UI. Em outras palavras, a sua Launcher Stock. Além de ter total suporte ao Android Shortcuts e ter essa função em vários aplicativos, o widget Stock de clima melhora muito a experiência e o design da sua tela inicial. Além disso tudo, é muito maneira a integração com Samsung Finder. É uma espécie de buscador nativo da One UI capaz de procurar qualquer coisa. E bom, jovens, como eu falei no início do vídeo, talvez até exista na Samsung Experience, porém eu só fui notar a existência aqui na One UI o suportezinho do Samsung Pay no Galaxy A Plus, A6 Plus no caso, que usando a câmera do seu device você consegue adicionar o seu cartão de crédito e assim você consegue fazer pagamentos com o aparelho, já que ele tem NFC e tudo mais. Em aparelhos que rodam a Pixel Launcher ou em aparelhos do Google, temos o feed lateral e aqui temos o Bixby Home. A Samsung e as suas manias de substituir os serviços do Google pelos seus serviços próprios. Quando você abre um app na nova One UI, tem uma animação muito maneira. As configurações já estavam abertas, deixa eu abrir aqui de novo. Essa é a animação que mostra o ícone antes de carregar o aplicativo. Eu achei muito da hora. Outra coisa muito sinistra é que no momento que você abre a sua tela de recentes, além de aparecer aqui o Finder, que eu expliquei para vocês, que é um buscador e tudo mais, aparece uma interface totalmente remodelada dos seus recentes. Totalmente diferente do Android Oreo, inclusive. A base de design da nova One UI é deixar 3 dedos antes do início de qualquer lista. Você pode perceber isso aqui no aplicativo de configurações, tanto na sua barra de notificações, os 3 dedos aqui, tanto no aplicativo de contatos, por exemplo, e assim sucessivamente. O meu Galaxy A6 na compilação PPR1 está na versão do software ZTO do Brasil, e as curvas da aba de gestos da navbar
foi uma parada muito bonita que eu achei. Não sei se dá pra perceber aqui as duas curvas, dando mais aquele aspecto 18:9. Bom, o patch de segurança é o de 1º de março de 2019, e eu acredito que se a nova atualização chegou pra você, você deve estar vendo esse vídeo também. Outra coisa que eu senti muita falta era de uma estabilização eletrônica nesse aparelho. Tudo bem que ele não tem estabilização ótica e tudo mais, mas uma estabilização eletrônica, principalmente nos vídeos, fez muita falta, mas muita falta mesmo. Eu não sei porque ele não tem nenhum AES, até o Moto G7 Play tem o AES, mas enfim, vai entender, né, carinha? Função muito parecida com a da Motorola, temos os emojis de realidade aumentada aqui. Deixa eu ver se vai reconhecer meu rosto, se vai me reconhecer como ser humano. Reconheceu, moleque. Olha isso. Mas o efeito de embelezamento tá muito aparente. Aquela sua pele naquele efeito de pintura a óleo que muitas pessoas odeiam, inclusive. E além de tudo isso, o clássico gesto para alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira ainda está presente. Inclusive, apesar das melhorias de software, como a selfie panorâmica, por exemplo, eu não gostei muito da lavagem de cores que a câmera desse aparelho faz. Eu não entendi ainda o porquê disso tudo, mas as cores são irreais na maioria das vezes. E quando você ativa o HDR da câmera, a situação só piora. Em outras palavras, as fotos saem um pouco esbranquiçadas. Eu tô falando isso porque é mais uma função que a Samsung poderia arrumar na One UI. Não que todos os aparelhos na One UI tenham esse problema de cores lavadas, mas sim o A6 Plus. Aparelho esse que tem uma câmera que eu considero muito boa, mas que podia ser melhorada. Olha esse macro. O aparelho nem tem foco macro e eu consegui fazer esse macro com o modo automático. É uma câmera boa, poderia ser melhorada, mas é uma câmera boa. E você começa a entender mais as fotos esbranquiçadas quando você compara essa foto com essa. As duas foram tiradas no mesmo ambiente, porque o momento era diferente, mas você consegue ter uma ideia das cores da primeira e de como as cores da segunda estão completamente diferentes, no caso. Uma paradinha que eu não gostei muito da nova One UI é que a Launcher gasta fucking 150 MB de memória RAM. Tudo bem que o gerenciamento de memória RAM é bem aceitável, fica 1,5 GB livre, mas mesmo assim eu achei um exagero uma Launcher gastar 150 MB de memória RAM. A parte boa da One UI é que vários aplicativos foram completamente redesenhados nessa nova interface, e o app de configurações não ficou de fora. Uma paradinha que eu precisava mostrar para vocês, mas que eu tenho certeza que vai ser muito difícil de conseguir, é o novo Always On, que também foi redesenhado em relação à Samsung Experience. Eu não sei como ativar o Always On. Pera aí. Vamos, amigo. Ativa. Ativa. Eu vou conseguir te mostrar hoje. Consegui. Rapaz. Bom, provavelmente ele vai apagar nos próximos segundos, mas o botão aqui que você toca 2 vezes para ativar sua tela, ele tá mais curvo em relação ao Always On antigo e eu notei umas diferenças na interface. Eu não notei tantas diferenças assim, mas houve algumas modificações. Tudo isso numa interface muito bonita e como o display AMOLED dele não acende todos os pixels, é uma experiência muito boa. Outra paradinha interessante são os novos wallpapers pré-instalados. As configurações da tela inicial agora têm suporte aos dots de notificação, que seria esses selos nos ícones de aplicativos. Outra parada que eu acho que todo mundo já está cansado de saber são os botões de navegação, ou seja, a nova navbar, que graças ao tema vocês não vão conseguir ver direito, mas que foi remodelada e está bem melhor. Além das modificações que eu já mostrei para vocês na barra de status, a ordem dos ícones também foi trocada. Agora o relógio fica nessa parte aqui, a bateria na outra parte. Em outras palavras, relógio na esquerda, bateria na direita. O aplicativo de clima também foi remodelado e esse app inclusive eu trouxe para vocês início desse ano. Se você é um usuário do Magisk, você já pode instalar esse app de clima, eu trouxe para vocês faz um tempinho. E uma paradinha que as pessoas gostam de ver, que eu acabei não mostrando aqui, é justamente o easter egg do Android Pie. E bom, jovens, basicamente é isso. Acredito que não tenha tanta coisa assim para ser mostrada. Em relação ao aparelho, tem alguns pontos bem negativos, na minha humilde opinião, que quais pontos são? É o ponto dele ter um sensor de câmera bom, mas tem um software de câmera meio capado, meio zoado. É o fato dele não ter um flash Dual Tone, que é aquele flash que tem uma partezinha laranja. É o fato do carregamento do mesmo ser um pouco lento, fazendo uma média de 1530 Ah. Em outras palavras, carrega em 2 horas ou mais.
Outra coisa que eu não curti muito no aparelho é o cabo de dados, que é ridiculamente frágil. E além do cabo de dados, o carregadorzinho, que por R$ 1.600 eu esperava que fosse pelo menos um turbo. O fone de ouvido já fala por si só de você olhar para ele. Não é um fone ruim, mas ainda está atrás de empresas como a Motorola, por exemplo, os fones da nova linha G7 que estão muito bons. E é isso, jovens. Esse foi o A6, rodando a One UI do Android 9.0 Pie. Fui. Falou!